Estamos hoje no 10º dia da exposição bíblica, Carta a Filemon. O tema de hoje é um filho gerado entre algemas. O texto da palavra de Deus nos diz assim, Filemon, capítulo único, versículo de número 10. O texto diz assim, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha só como está no texto original. Escute só isso aqui. No texto original vai estar assim, parakalos se perito emutécnico, ronegenesa em tois 10 meus muis Onésimo. Traduzindo literalmente como está. Rogo a ti, em favor de meu filho, a quem gerei em as minhas prisões, Onésimo. Você perceba que aqui no texto original, eu estou fazendo isso intencional para te explicar algo. Você perceba que no texto original eu li como que está aqui, eu traduzi do jeito que está, literalmente, como que está. Você vê que o nome Onésimo está lá no final do versículo. E aqui a pessoa que traduziu, no caso, essa tradução que nós estamos usando é Almeida Revista e Corrigida. E a maioria das traduções está assim, peço por meu filho, ele coloca Onésimo na frente. Aí você me pergunta, mas no que isso muda? Muita coisa. Você vê, eu estou passando para vocês quantas riquezas de detalhes nós temos aproveitado por ter tido acesso ao original. Porque imagine só, quando Paulo primeiro ele coloca, ele é meu filho, depois ele fala uma pessoa que foi gerada, depois Paulo fala nas minhas prisões, que isso gera o quê? Pô, o cara está numa luta, está numa dificuldade. E depois ele vai colocar o nome de Onésimo. Agora imagine que se ele chega e fala Onésimo, o Filemon não estava com algo, pelo menos algum sentimento contrário a Onésimo pelo aquilo que ele tinha feito. Em outras palavras, eu vou falar de uma forma simples para você entender. É como se você chegasse no teu patrão, chegasse assim, por favor, eu preciso de um aumento. E fosse duro e já lá falasse o aumento. Agora, olha como se você chegasse assim, eu estou passando a dificuldade, aumentou a demanda lá em casa e eu precisava de um aumento. Muda ou não muda a situação? Porque aí ele vai analisar, você não foi na bucha e já falou, eu quero um aumento, você já foi e mostrou a situação. Então isso vai causar um impacto maior naquilo que você está pedindo. Veja como que um simples detalhe muda tudo num entendimento da palavra. Eu fiz isso intencionalmente só para abrir um leque de entendimento para os irmãos. Ok? Pode tomar o assento. Paulo usou 9 versículos para preparar o caminho e só então, de forma solícita, pedir por ou em favor de Onésimo a Filemon. Esse apelo do apóstolo nos faz refletir sobre algo. Um pedido humilde em amor pode derrubar as barreiras divisoras. Esse texto vai ser dividido em 2 orações. A primeira, peço-te por meu filho Onésimo, e eu vou trabalhar assim do jeito que está aqui nessa tradução. Segunda oração, que gerei nas minhas prisões. Pois bem, vamos lá na primeira oração. Peço-te por meu filho Onésimo. A palavra peço-te, como nós já temos visto, é parakaleo, que significa, no grego, rogar, solicitar, implorar. E aqui tem um sentido de um pedido sincero e íntimo por ajuda. É alguém que chega muito próximo de alguém e faz essa petição. Esse texto nos mostra que a intercessão humana é valiosa. A intercessão dos anciões abriu caminho para o pedido do centurião. Eu estou falando de Lucas, capítulo 7. O versículo preciso aqui é o 3 e o 4. Você sabe que tem um centurião, a Bíblia não fala o nome dele. Ele é um homem que cuidava de 100 soldados. Ele tinha autoridade sobre 100 soldados. De onde vem a palavra centurião? Vem de 100 mesmo. E aí o que acontece? Um dos seus servos estava atormentado, doente. O Evangelho de Mateus diz. E esse homem agora, ele pede para que os anciões, as pessoas conceituadas ali do povo judeu, pede para ele, o centurião pede para esses anciões intercederem junto a Jesus em favor desse centurião, no caso do pedido dele que era ao seu servo. Então perceba, ele não foi direto em Jesus,
Ele pede para os anciões, e os anciões, uma intercessão humana, veja, ele pede um favor para os anciões, e os anciões, ali então, que tinham uma proximidade maior com Jesus, vai ali pedir. Vamos ao texto. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões, o centurião no caso, dos judeus, olha lá, rogando-lhe, é a palavra para Caléu, que viesse curar o seu servo, verso 4, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isso. Você perceba que essa intercessão que ele pede via, aqui no caso, os anciões, abriu o caminho para que Jesus enviasse, em resumo você conhece, enviasse uma palavra e o servo dele fosse curado. Veja como, aqui eu não estou falando nem a questão de intercessão que nós fazemos para Deus, eu estou falando intercessão no sentido horizontal, de homem para homem. Um homem intercedendo em favor de outro homem, uma pessoa falando de outra pessoa para favorecer outra pessoa, ok? E isso é muito glorioso, isso é valioso e deve ser olhado por nós com uma visão especial hoje. Por quê? Existem pessoas que abrem caminhos, outras, porém, levantam barreiras. Em Israel surgiu uma desavença de Saul contra Davi. Mas Jonatas, veja só, Jonatas, que era próximo de Saul, que no caso era seu filho, intercedeu, falou bem de Davi, e o ciúme de Saul se aplacou. Eu estou mostrando o que está escrito em 1 Samuel 19, 4 e 6. Então havia algo no coração de Saul, e aí o que acontece? Ele está se levantando contra Davi, mas vem alguém e intercede. Aí veio Samuel e intercedeu, então ele estava com um pensamento totalmente contrário a Davi. Só que por causa da intercessão de Jonatas, o Saul, pelo menos naquele momento, mudou de ideia. Veja, o Jonatas, como filho próximo, poderia chegar e falar, isso mesmo, derruba Davi. Irmão, o que seria de Davi se ele faz isso? Só que Jonatas não criou barreira. Ele abriu o caminho. Olha só como isso é importante. Contudo, nos capítulos adiante dessa história que eu acabo de citar, indevidamente, escute só isso, indevidamente ali, os homens levantaram ali, outras pessoas maliciosas levantaram barreiras, dizendo que Davi procurava o mal de Saul, 1 Samuel 24, 9. A Bíblia não diz quem foi, mas uma das pessoas que estavam próximo a Saul dizia, persegue Davi mesmo, ele está querendo teu trono, ele está querendo a tua posição, e isso tudo era mentira, porque Davi sempre esteve ao lado de Saul, nunca quis a posição de Saul. Davi só era um instrumento valioso nas mãos de Deus. E agora você perceba que pessoas que estavam próximas de Saul, que estavam levantando barreiras, Jonatas abre caminho, outras pessoas levantaram barreiras. Agora a pergunta aqui que não quer calar é essa: quem é você na família? Quem é você entre os amigos? Quem é você no ambiente de trabalho? E agora para nós, quem é você no meio da igreja? Então eu posso ser verdadeiramente uma pessoa que eu posso abrir caminhos para reconciliação, eu posso mediar situações onde pessoas verdadeiramente vão ser reconciliadas, mas eu também posso ser instrumento malicioso de aumentar o problema. Então nós temos que entender uma coisa, olha que coisa linda, uma intercessão pode salvar uma vida atolada na lama das dificuldades desta vida. Eu estou falando de Jeremias 38, do 5 ao 13, o que aconteceu lá? O rei Zedequias entregou Jeremias na mão dos anciões, porque os anciões falaram, esse homem só profetiza o que é ruim contra nós, ele quer o nosso mal, e na verdade Jeremias não queria isso, o coração dele estava duro. E aí esse Zedequias falou, vocês são a maioria, não tem o que fazer, está na mão de vocês. Pegaram Jeremias, mas lançaram ele no calabouço, não tinha água, e a Bíblia diz que estava com lama. Então, quando Jeremias caiu naquele calabouço escuro, ele atolou na lama. E você sabe que alguém está na lama, quanto mais mexe, afunda e escorrega e afunda.
E aí um homem chamado Ebed-Meleque, esse homem, sabendo do que estava acontecendo com o Jeremias, ele pega e intercede ao rei e fala para o rei: ó rei, se o Senhor deixar Jeremias naquele estado, ele vai morrer. E aí o que o rei Zedequias fez? Quebrantou o coração por causa da intercessão de Ebed-Meleque. Sabe o que ele falou? Pega 30 homens e vai lá arrancar Jeremias daquela situação. Sabe o que eu acho interessante? Aquele Ebed-Meleque com os 30 homens pegaram trapos que estavam lá jogados na tesouraria lá na tesouraria, e pegaram aqueles trapos do templo, né? E pegaram aqueles trapos, panos velhos que não serviam mais para nada. Pegaram essas coisas. Veja que Deus usa as coisas improváveis para resgatar outros de dificuldade. Isso representa, às vezes, aquela pessoa que a gente não dá nada, mas é usado pelo Espírito Santo para fazer grandes obras de reconciliações. A lição que fica para nós é: não ponha lenha na fogueira, seja um pacificador, um semeador de paz, seja um promotor de ajuda e socorro às pessoas. Aí, você ficou sabendo tal pessoa? É verdade, isso aí não vale nada. Pô, você aumentou a fogueira, já causou maior furdunço. Tal pessoa falou outra coisa? Não é bem assim não, Deus vai trabalhar, Deus vai agir, pronto. Você abriu o caminho para uma reconciliação. Você vai falar com a pessoa: não, veja por um outro lado a situação. Coloca sempre o lado da reconciliação, o lado de Deus. Isso é importante. Aí ele diz, Paulo diz: rogo a ti em favor, aqui por, no caso no texto aí, peri no grego, né, que significa a respeito de, no interesse de. O apóstolo está fazendo um grande esforço para tratar de interesses de outra pessoa. E você entende que Paulo está numa dificuldade tremenda. Mas veja, olha só que coisa tremenda que esse homem está fazendo. Quando ele passa a tratar dos assuntos de Onésimo, aqui no caso, isso fala o quê? Isso fala de ausência de vaidade pessoal e egoísmo na vida cristã. Isso é totalmente cristão, tá? E eu vou ler o texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Não atente, já vou dar o significado da palavra, cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que Paulo está dizendo aqui? A palavra atente é escopel no grego, que significa cuidar de, dirigir a atenção para, estar preocupado acerca de. Ou seja, eu não devo cuidar só das minhas coisas, eu não devo dirigir atenção só ao que diz respeito à minha vida, eu não devo estar preocupado só com os meus problemas. Parece que foi tudo silêncio agora, por quê? Vocês estão absorvendo, tá certo, é estudo. Agora percebe isso aqui, a Bíblia não está dizendo que eu não devo lutar pela a minha situação, não está dizendo nada com isso. O que a Bíblia está remediando aqui nos nossos corações, remediando para nós agora, né? Mas o que a Bíblia está nos ensinando é o quê? Que às vezes a pessoa, ela pensa que só ela tem problema, que só ela tem dificuldade. Ela pensa que ela passa mais prova do que todo mundo, que ela é mais sofrida do que todo mundo, e na verdade tem muita gente passando mais do que eu e você junto. E se a gente não atentar para isso, o que vai acontecer? Você vai virar um vaidoso pessoal. É os meus problemas, é as minhas dificuldades, é a minha família. E aí você vai esquecer da vida cristã. E o que a vida cristã nos ensina? Aqui está escrito: cuida a respeito das coisas que é dos outros. Não atente só para o que é seu. Você tem dificuldade? O seu irmão também tem, às vezes até maior do que a sua. Então, olha só que coisa tremenda, olha só, isto é cristianismo, levar as cargas uns dos outros. Paulo ensina isso em Gálatas 6:2. Paulo estava, como eu disse, né? Paulo estava numa grande luta, estava preso, mas dedicou tempo e força para cuidar, para dar atenção a uma causa do seu próximo. Então, uma das maneiras de você glorificar a Deus na sua vida é você, mesmo tendo luta, se preocupar com a luta de outra pessoa.
E isso faz com que Deus se volte para você com graça e com misericórdia duplamente. Você sabia disso? E por que que Deus muitas vezes age até muito mais na nossa vida quando a gente se preocupa com a vida dos outros, no sentido de olhar bem, né? Cuidar, sim, no bom sentido, tá? Vocês entenderam, não vai distorcer o contexto. Tá certo? Cuidar da vida do irmão é só nesse sentido, tá bom? É para estender a mão e ajudar. Só nesse sentido só, tá bom? Então entenda uma coisa, aleluia! Deus, Ele trabalha duplamente na nossa vida quando também nos preocupamos com a luta de alguém. Por quê? Porque Deus está nos ensinando ao quê? A não ser vaidoso, a não ser egoísta e a entender que o nosso problema não é o maior de todo mundo. Nós temos que entender que tem alguém que está sofrendo mais do que nós. Tem alguém que tem uma necessidade maior que nós. Isso vai gerar o que em meu coração e seu coração? Gratidão a Deus. Olha só como que trabalha a palavra de Deus. Porque aí você olha, porque se a gente só ficar olhando para os nossos problemas, a gente vira um murmurador lascado. Porque a gente só fica pensando, só eu, pera lá. É bem essa visão, só eu sofro, só eu tenho dor. Aí a gente tem aquela mentalidade, as coisas para mim, tudo é mais difícil. Cuidado, vamos olhar. Se você for colocar na balança, tem gente que está passando umas coisas duras por aí. E mesmo assim está dando glórias a Deus. Vamos lá. Hoje eu vou assim, palavra por palavra. Vamos extrair o suprassumo desse texto. É bem curtinho, né? Aí eu pego todas as palavras. Peço-te em favor de meu filho. Eita, filho aqui é teknon, que pode ser traduzido também, é criança ou filho, é traduzido. Aqui, no caso, não é filho biológico, mas aluno, discípulo, filho espiritual, porque foi instruído, né? Paulo instruiu a Onésimo, e Onésimo teve a sua mente educada e o seu caráter moldado através da mensagem do Evangelho e do testemunho de Jesus que Paulo dava, ok? Aí vem aqui uma coisa, alguém poderia olhar para esse escravo fugitivo, porque ele fugiu, outra coisa, ele era ingrato, porque era bem cuidado por Filemão, e agora está saindo, e de que forma? Defraudando o seu senhor ainda. Alguém poderia olhar para um cidadão desse, ingrato, fugitivo e defraudador? Alguém olha, juntando tudo isso, alguém olha para um cidadão desse, alguém pode dizer assim, esse aí não tem jeito. Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz Mateus 3,9. É isso que consola o nosso coração. A parte B aí, ó, a parte B. Temos por pai Abraão, ó, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, desses filemões da vida, Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que é filhos de Abraão? Filhos da fé, pessoa salva. Então veja que coisa tremenda que nós vemos aqui nesse texto. Deus é capaz, Deus é forte e poderoso o suficiente para de uma pedra, uma pessoa sem vida espiritual, uma pessoa com coração duro, Deus pode fazer nascer um filho. É trabalhoso, é coração duro, está te dando trabalho, mas Deus pode pegar essa... Aleluia. É ou não é? Quantas vezes você já olhou, como eu também, a gente vive na pele, e aí você olha e você fala, esse aí eu não vejo saída, eu não vejo solução, mas aí vem o texto e diz, Deus pode. Quem crê que Deus vai pegar uma pedra dessa aí, que está no meio da tua família, da tua parentela, lá no teu trabalho, que aquilo lá é uma pedra no teu sapato mesmo, mas Deus pode. Será que tem alguém ouvindo essa profecia? Deus pode fazer nascer um filho.
sabe o que eu digo para você? A maior alegria de um pai, aqui eu estou falando pai não é só físico, espiritual, ou pai de criação, e etc. E quando eu estou falando pai, não estou falando só na questão do homem, estou falando daquela pessoa, a mãe, no sentido espiritual, alguém que busca a alma, alguém que busca gerar alguém em Cristo, enfim. Agora perceba só isso aqui, qual é a maior alegria de um pai espiritual? Qual é a alegria? Ou, conforme já disse, em qualquer outra área aí, qual é a maior alegria? A alegria é essa, João diz, qual é a maior alegria? Olha só, meu Deus. 3 João, verso 4. Não tenho maior gozo, aqui alegria, é hará, né? No grego. Não tenho maior gozo, aqui dá o sentido de transbordar de alegria, né? Do que este. Leia comigo, 3, 1. O dia ouvi que os meus filhos andam... Fala a verdade. Você que tem um parente, um filho, sei lá, um marido, uma esposa que... Qual é a maior alegria que você tem? Qual é a maior alegria, João, e aqui João está falando meus filhos, está falando dos filhos espirituais, né? A maior alegria aqui, veja, não é que ele seja formado numa faculdade, eu não estou dizendo que isso não é bom. Eu estou falando da maior alegria, ele está fazendo comparação. A maior alegria não é que ele seja milionário, a maior alegria não é que ele tenha um carro do ano, uma mansão para morar. A maior alegria é que ele ande na verdade. Ou seja, andar na verdade aqui é que tem a vida firmada em Cristo. Porque a verdade não é um simples conceito. A verdade não é um simples conceito, uma verdade histórica, a verdade dos fatos. Na Bíblia não é isso. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Definido. Jesus, artigo definido. Jesus é a verdade. Aleluia! Então qual é a maior alegria que você tem? É dessa pessoa se encontrar com Jesus Cristo, andar na presença de Jesus, viver como Jesus. Eu digo, não existe maior alegria do que esta. Eu digo uma coisa, olha, uma família pode passar qualquer dificuldade que for, mas se toda a família estiver em Cristo, acabou, meu amado, é o céu, é ou não é? É o céu. Uma família toda unida em Cristo, é o céu na terra. Não existe barreira para uma família assim. É por isso que o adversário luta tanto para causar essa divisão, carne e espírito, né? Os que servem e os que não servem. Mas Deus te colocou como semente, como luz, e toda a treva vai ser dissipada. Você vai ter esse gozo, você vai ter esta alegria. Qual alegria? Toda a tua casa vai andar na verdade. Porque a verdade ela permanece, ela dura para sempre. Tem gente andando na mentira. A vida fora de Cristo é uma farsa, é uma ilusão. Meu Deus. Vamos lá. Por meu filho quem? Onésimo, que no grego é onéssimos. Sabe o que significa o nome dele? Proveitoso, útil, rentável. O que é rentável? Que produz rendimento satisfatório. Veja, eu estou pedindo para você prestar atenção mesmo. O poder do evangelho. Esse homem, chamado Onésimo, ele saiu defraudando Filemão. Agora, como que ele voltou? Junto com Tíquico, porque aqui nesse episódio ele voltou junto com Tíquico. E como que ele voltou? Ele voltou trazendo esta valiosa carta que nós temos em nossa mão, e possivelmente também a de Colossenses, trazendo essas cartas em suas mãos. Ou seja, irmão, aquele homem saiu dali defraudando, levando o que não era dele. Teve um encontro com o evangelho, como que ele voltou? Voltou trazendo algo precioso na mão dele, que é a palavra de Deus. Sabe o que é isso? O evangelho transforma a maldição em bênção. Esse é o poder do evangelho. Só o evangelho de Jesus Cristo pode fazer isso. Olha que Paulo vai dar o testemunho. Colossenses 4:9. Meu Deus, testemunho forte. Juntamente aqui é Tíquico. Com Onésimo, olha ele aí, ó. Amado e fiel irmão. Só até aqui. Olha o que Paulo está falando desse homem fugitivo, ex-fugitivo.
supostamente, possivelmente, provavelmente, ex-ladrão, furtador, ex-ingrato, agora é amado, agora é fiel. Somente o Evangelho de Jesus pode transformar uma pessoa odiosa em amável, um desleal, desonesto, infiel em uma pessoa de confiança, honesta e leal. O Evangelho de Cristo causa uma mudança drástica em nossas vidas. Não tem como você ter um contato com o Evangelho e continuar sendo aquela mesma pessoa chata que você era. Você era como, tá? Quando eu digo você, incluindo todos nós no pacote. Você era chato, você era uma pessoa rancorosa, você era um futriqueiro, arrumador de contenda, falador da vida dos outros. Só que agora, o autor da vida colocou a mão na água e transformou ela em vinho. É ou não é uma água por vinho? É uma mudança radical ou não é? Por que o primeiro milagre Jesus fez a transformação? Porque ele estava dizendo, através do meu sangue, através da obra da cruz do Calvário, eu vou transformar a vida dos pecadores. Aleluia, glória a Deus. Veja, é isso, o Evangelho, o que eu estou dizendo, o Evangelho, ele não faz uma reforma na pessoa. Vai lá, dá uma ajeitada. É uma mudança radical. É uma mudança drástica. Porque você sabe, tem pessoas que antigamente não era nada confiável. Você não podia deixar ele tratando de certas coisas que ele dava um jeito de... Ele burlava um documento, Aí vem para o Evangelho, vai continuar nisso aí? Vai transformar, irmão. O Evangelho vai transformar. De tal maneira que não podia deixar nada na mão. Eu estou falando por causa dele, de Dionésio. Não podia deixar nada na mão dele. Fácil que ele já... Agora, olha o que está sendo colocado na mão dele. Que coisa valiosa que colocar. Irmão, você sabe o valor que tem uma carta naquela época? E é claro que ali é a palavra de Deus. Então ele se tornou uma pessoa que é fiel, confiável. Olha o que o Evangelho faz na vida da pessoa. Aleluia, glória seja dada ao nome santo de Jesus Cristo. Manias, né? Aquelas manias erradas, aqueles costumes errados, mentia, tinha facilidade para mentir, inventar história. Agora o Evangelho transformou essa pessoa. Ela tem a aversão à mentira. O Evangelho transformou esta pessoa. Escute uma coisa, olha o que é uma verdadeira transformação. Eu conheço pessoas que tinham problema com cigarro, e para ela cigarro era normal. Hoje, ela tem aversão ao cheiro. Mas pera lá, a pessoa era viciada, por que não suporta nem sentir o cheiro? Isso se chama transformação. E você sabe que transformação, quando a Bíblia diz transformai-vos, é metamorfose mesmo. É no sentido de uma largata virando borboleta. Ou seja, uma transformação total. Glória a Deus. A pessoa, vamos lá, estou aqui, hein? A pessoa era apegado ao dinheiro. Irmão, ele dava tchau assim, com a mão fechada. Vivia com o escorpião no bolso. Falava de ajudar, ele escapava pela culatra. Vamos fazer aqui um negócio, vai ter aqui. Ele escapava, dava um jeito. Hoje é o primeiro que estende a mão para ajudar. Foi liberto. Eita Deus. O Evangelho educa a gente. O Evangelho nos dá fineza espiritual. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A pessoa era ignorante, grossa. O Evangelho transforma isso. Vocês estão aqui ainda, gente? Segunda sentença, vamos lá. Peço por meu filho Onésimo que, aqui a gente vai chorar, gerei nas minhas prisões.
A palavra gerei, aqui no caso, é genau, que significa gerar, tornar-se pai de, nutrir, fazer nascer. Essa palavra era usada para o ato de ser gerado pelo pai e também de ser dada à luz, no caso, pela mãe. Era usado nos dois contextos aqui. No sentido espiritual, a pessoa que gera uma alma para Cristo vive a questão de gerar e dar à luz. Ela vive as duas coisas. A pessoa, tá certo? Que gera uma alma para Cristo, ela gera como ela dá luz, porque gerar uma coisa, dar luz é outra, ok? A pessoa está lá, gerou, está com o bebê no ventre, o pai foi lá e gerou. Agora a mãe tem aquele processo de dar a luz, trazer ele ao mundo. E esse processo espiritual, esse processo da gestação, da concepção e da gestação, aí no caso de dar a luz, esse processo natural da vida acontece igualmente espiritualmente para se gerar uma alma no Evangelho. Perceba só isso aqui. Em 1 Coríntios 4,15, Paulo diz assim: eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Preguei o Evangelho e vocês foram gerados. Foram feitas novas criaturas. E aqui Paulo, quando está falando aos coríntios, perceba, para ele gerar aquele povo, foi um processo de grande perseverança, pois o apóstolo sofreu oposição, calúnia, e teve que ser renovado pelo seu Jesus. Eu estou dizendo o que está escrito em Atos 18, do 5 ao 11. Ele está pregando na sinagoga, como era costume, em uma das sinagogas ali em Corinto. Aí os homens caluniaram, eles se opuseram, eles se levantaram contra, praticamente expulsaram. Foi uma luta. Aí ele foi para a casa de um certo Tito Justo, e ali começou a pregar a palavra, porque ficava... O local dele ficava do lado dessa sinagoga ali em Corinto, e ele começou a pregar, e a Bíblia diz que o principal ali se converteu, que era um homem chamado Crispo. Muitos coríntios se converteram, mas a oposição foi tão terrível que Paulo falou, ele sacudiu a poeira e falou, o sangue de vocês vai sobre a cabeça de vocês, eu lavo minhas mãos, eu estou indo embora daqui. Ele estava sofrendo uma oposição tão ferrenha, calúnia, tão duro isso, ele buscando a salvação daquelas pessoas fazendo mal para ele. E aí, olha para você ver que não é uma situação comum que ele estava passando. Jesus, o próprio Jesus, apareceu para ele. Imagine Jesus ter que aparecer para uma pessoa para renovar ela. Só para você entender o que ele estava passando. E aí o Senhor apareceu para ele em uma visão, o próprio Jesus, não intermediou, ele mesmo veio em visão, e falou para ele, não temas, eu sou contigo, ninguém vai pôr a mão para te fazer mal, continua, pregue a minha palavra, porque eu tenho muita gente aqui nesse lugar ainda. Está vendo, quando Deus renova, você vai mais além, está vendo só? E ali ele ficou cerca de 18 meses, 1 ano e 6 meses, pregando em Corinto, e ele gerou aquele povo. Ele gerou aqueles irmãos. Agora perceba só, pela dificuldade, que coisa terrível, pela dificuldade e por falta de interesse das pessoas em receber o Evangelho, por vezes, nós somos tentados a desistir de certas pessoas. Mas esse texto mostra que a perseverança compensa. Eu falo que eu já vivi várias experiências pastorais, mas eu vou dar uma que eu já citei aqui, que foi uma das que mais marcou a minha vida, minha esposa, na nossa caminhada pastoral. Teve uma irmã, graças a Deus faz mais de 10 anos que ela é liberta, mas teve uma irmão, ela tinha problema com, além de ter problema, eu digo problema, porque segundo a palavra de Deus, isso é um problema, ok? É um problema diante da visão da palavra de Deus. E aquela mulher, ela tinha a questão do lesbianismo, era uma mulher que gostava de se relacionar com mulheres, e não conseguia se relacionar com homens, permanecer. E outra coisa, ela era viciada na bebida, mas o vício dela, estou dizendo vício daquela pessoa de tremer se não tomar, vício de alguém que não aguenta a si mesmo, fala, eu não aguento mais beber, e não consegue parar. Esse era o caso dela. E quantas vezes
Aí ela vinha para o culto, às vezes vinha até embriagada. Quantas vezes ela ligou para minha esposa, ligou para mim xingando, não tinha nada a ver, a gente lutando por ela, buscando a salvação dela, e falava aquelas coisas todas que você pode até imaginar uma pessoa bêbada, né? E teve um dia, eu nunca mais vou esquecer, aqui na ponta desse altar aqui, ó, aquela irmã, ela já desiludida, ela falou, eu cheguei a uma conclusão, pastor, pau que nasce torto, morre torto. E aí eu olhei para ela, irmão, eu falei, meu Deus, essa mulher me dá tanto trabalho, Jesus, mas eu olhei para ela assim, com aquele coração pastoral, paternal, e disse, Jesus Cristo é carpinteiro que endireita a madeira. Repebe! Eu confesso que eu pensei em falar, meu Deus, eu não aguento mais, essa irmã dá tanto trabalho, porque eu estou falando por cima, mas ela deu muito trabalho, não foi pouco, de ligar, de bater, vixe, o negócio foi feio, mas aí o Senhor fez uma obra, e eu disse para ela, sabe por que você não conseguiu ser liberta disso, desses vícios? Porque você está tentando lutar com as suas forças, sair disso aí do teu jeito, mas se você se render à graça de Jesus, Ele te libertará. Todos os anos, isso já vai fazer mais de 10 anos faz, todos os anos ela liga, na época ela fala, pastor, mais um ano, ela fala, estou liberta e eu não tenho vontade nenhuma mais de beber. E recentemente, faz também alguns anos atrás, casou, está bem casada, casou com um homem, glória a Deus, como manda a Bíblia, uma mulher que casa com um homem, e está servindo a Deus, tá? Hoje não está mais aqui, está em outro lugar, está servindo a Deus feliz da vida. E aí eu digo, e se a gente não persevera para uma alma dessa? Eu me senti tentado a falar, essa aí não dá não, viu? Porque a gente começa a pensar, não dá pérola aos porcos, porque tem pessoa que é complicado, você insiste, aqui mesmo tem vários, pra você ter uma noção, eu estou falando, aqui nessa congregação que eu pastorei, eu não estou falando de 1, 2, tem algo mais, um pouquinho mais, que às vezes você olha e você fala, meu Deus, eu não consigo mais não. Eu falo, isso aqui já virou de você lançar pérola aos porcos. Aí Deus vem num texto de hoje como esse, você fala, meu Deus, renova mais um pouco então. Porque isso traz um esgotamento, vocês não imaginam um esgotamento emocional. Você quando ama uma alma, eu não estou falando de uma pessoa que é passageira, que vai morrer e vai acabar, eu estou falando de um peso eterno. Uma alma tem um peso eterno. Quando você começa a pensar nisso, você cuidar de uma pessoa não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Para alguém que tem temor a Deus, que ama ao Evangelho, irmão, quando você vê alguém que não vive os propósitos de Deus, você sofre. Você padece junto em ver aquela situação. E aí você chora aos pés de Deus e fala, meu Deus, tem misericórdia. Eu senti já na pele que esse homem aqui já sentiu, pelo menos em algum nível, né? Não me comparo a Paulo, de maneira nenhuma, é claro. Agora perceba isso aqui. Então você gerar uma pessoa requer perseverança e isso vai ser compensador. Agora tem uma coisa, dar à luz a um filho espiritual, uma alma salva por Cristo, muitas vezes envolve angústia e aflição. Por quê? Porque eu já disse, a alma tem valor eterno. Imagine as irmãs, é claro, só as irmãs já viveram isso. Estou olhando a minha filha, serva de Deus, que está por esse dia para ganhar também. Ela já é mãe também, Ariane, e sabe do que eu estou falando. Estou dando exemplo que ela está gestante. As irmãs que são mães aqui sabem como é doloroso. Está lá a irmã Juliana também, está perto da bênção. Escute, sabe como é doloroso gerar um filho. Eu não faço ideia, porque nem perto eu não cheguei. Sou pai de 3, né, mas fechava a porta, eu escapava, deixa o negócio acontecer, eu fico na intercessão. Porque se eu olhar a situação, eu vou dizer, as minhas pernas bambeiam, eu sou fraco para isso, eu já confesso logo. Fraquíssimo. Eita, e dizem que o homem que é forte, né? Eles não conhecem a força de uma mulher. Gente do céu, gerar um filho não é brincadeira.
É uma tensão, né, a gente já viu depoimentos, a pessoa sua tem que fazer força, e quando o bebê não sai, algumas pessoas sobem em cima, faz força, faz força. É uma guerra ou não é? É ou não é uma guerra, minhas irmãs? Agora, olha o que Paulo, escute, olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Gente do céu, eu nunca vivi um parto, e nem posso, graças a Deus por isso. O homem não pode ver um parto físico, mas ele vive um parto espiritual, que eu vou dizer para você que é tão doloroso quanto. Eu posso dizer isso, hein? É claro, são dimensões diferentes, mas do ponto de vista espiritual, você dá à luz a um filho, meu amado. Olha só o que ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto, eu passo na pele as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como é complicado, até que uma pessoa viva o evangelho, você não precise mais mandar mensagem, mais falar nada, ela caminha. Ela tem maturidade, você sabe que o momento que ela não está presente é por uma causa devida, e você sabe que ela não vai deslizar, porque está numa maturidade tremenda. Agora, existem situações que você, não é verdade, pastor? Existem situações que você sabe, a pessoa, não, pode ficar em paz que eu estou tranquilo, mas você já conhece a história. São pelo menos 15 anos, né, filho, pastoreando, e eu já sei como funciona. Pelo menos um pouco, eu já tenho um pouquinho de experiência já no assunto. E é como Pedro, né? As pessoas dizem como Pedro, não vou negar não. Bate no peito, estufa o pé, aí Jesus fala, eu sei como é que é. Mas vamos lá, não perca essa dimensão. Olha o que Paulo está dizendo, não é só gerar, aqui tem a questão do dar à luz espiritualmente, e ver Cristo formado na pessoa, é você ver um pequeno Cristo na terra. Irmão, esse processo é terrível, esse processo, olha, envolve angústia, envolve aflição. Agora vocês, as irmãs, podem dimensionar mais do que nós. Agora, passa esse processo agora, que você passa, as irmãs que já passaram pela gravidez, agora põe esse processo de dor no mundo espiritual agora. E veja, você dá a luz e olhar para aquela pessoa e falar, agora eu vejo Jesus em você. Agora eu vejo que você tem uma vida cristã autêntica. Aleluia. Vai um peso, uma carga emocional. Envolve tudo, emocional, psicológico, mental. Existem pessoas que não entendem. Há um dado aí terrível. Você sabia que aumentou o número de pastores se suicidando? Você sabia disso aí? E por que eu estou citando pastor? Não é só pastor que faz a obra, não. Tem muita gente aí. O povo ganha almas, gera almas. Mas eu estou dizendo por quê? Porque está mais na linha de frente. E querendo ou não, trabalha, né, mais na linha de frente. Por que você acha que isso acontece? Por causa de um peso desse aqui, ó. Um peso desse aqui. Esses dias alguém me mandou um vídeo, né? Um vídeo brincando, aqueles memes que eles fazem. O pastor ia tomar café e ele ficava pensando, e a fulano, e o ciclano, e o beltrano, por que não veio? Eu tenho que fazer tal coisa. A cabeça da gente tem dia que é assim, tem dia que eu falo, tem misericórdia da minha cabeça, me ajuda, eu tenho que pedir misericórdia. Eu estou falando, você fala, misericórdia, não. Está na tua mão, tu cuida de todas as coisas. Teve uma época na minha vida que eu peguei de tanta preocupação, eu nem desligava o telefone para dormir, era de madrugada expulsando demônio na casa. Aí o Espírito Santo me alertou, você vai parar com isso. Você não é Deus, quem é Deus sou eu. Irmão, depois que eu comecei a descansar em Deus, olha, veja como que Deus trabalha. Até minhas noites de paz, de descanso, nossa, melhorou tremendamente, gloriosamente. Eu tenho visto Deus agindo, porque aquilo que nós não fazemos, que não podemos fazer, o nosso Deus faz. Ok? Então nós temos que entender uma coisa, o que nós estamos trabalhando aqui é coisa espiritual e muito séria. Veja só, o trabalho que uma alma para ser gerada no Evangelho dá. Meu Deus do céu. Há um choque de realidade, é ou não é? Mas vamos lá. Agora, olha só que coisa tremenda. O que ele diz aí, versículo 10, voltando. Que gerei nas minhas
nas minhas prisões. Quando ele fala minhas aqui, no grego é mu, que é pronome possessivo, que significa que pertence a. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Essa luta aqui, quando ele fala minhas prisões, sabe o que ele está dizendo? Essas lutas aqui não é de ninguém, é minha. Tem dias que buscamos ajuda, e até, oh meu Deus, pessoas querem nos ajudar, mas não conseguem, pois existem lutas que são pessoais, e ninguém vai poder passar por nós. Tem gente que quer ir lá nos ajudar, mas não vai conseguir, e não é porque não quis, é porque minhas prisões. Veja, eu vou usar esse texto, como é muito conhecido e é muito forte, não poderia ser outro, Mateus 26, 37 a 40, eu estou falando de Jesus, gente, e levando consigo, está trazendo companhia, Pedro, Tiago e João, no caso os filhos de Zebedeu são eles, olha só, ele foi levar eles para oração, para orar com ele, guerrear com ele, olha o que Jesus passou, e começou a entristecer-se, e angustiar-se muito. Isso aqui é as dores de parto para gerar a nossa salvação, tá? Agora olha só. Então lhes disse, isso aqui é marcante, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Quer que eu traduza para você isso aqui? Essa palavra cheia aí no grego significa totalmente envolvido. Jesus estava tomado de tristeza, a ponto de a tristeza quase matar ele. Quando fala cheia de tristeza, ele está falando, ó, a minha alma, não é de vocês, é a minha que está. É algo pessoal. Eles não estavam junto ali com Jesus, mas Jesus está falando, não está falando a nossa alma, ele está falando, é a minha. Que o que eu estou passando aqui, vocês não vão poder passar por mim. A minha alma. Quando fala cheia de tristeza, havia espaço para mais alguma coisa aqui nessa alma? Uma alma completa na tristeza. Que luta é essa, hein? Essa é a luta de alguém que está gerando a salvação de outros. E agora perceba só, ele diz, ficai aqui e vigiai comigo. Em outras palavras, eu preciso de alguém do meu lado aqui agora. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, pessoal, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha como estão os ajudantes, no momento do ápice da dor que ele está passando, 40. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Aquele que ele pediu de forma indireta, né, nós vamos no texto, porque se ele levou consigo para orar, indiretamente está pedindo auxílio. Então veja, os discípulos aqui até queriam ajudar Jesus, mas puderam ajudar? Não puderam. Eu entendo uma coisa, nesse ponto específico aqui, Jesus até queria, mas não pôde contar com os seus discípulos no ápice da sua luta. Semelhantemente, Eucana até queria ajudar sua esposa Ana. Não sou-te melhor do que 10 filhos? Mas ele não pôde ajudar Ana. Ela continuava sem apetite, ela continuava de alma amargurada, ela continuava aflita de espírito. Mesmo ele dizendo todas as palavras, dando todo apoio como marido, ele estava dando. Mas o que acontece? O processo de gerar e dar à luz a Samuel era um processo pessoal com Deus. Você não entendeu, mas você está lutando para gerar uma família salva. Você está lutando para ver toda a tua casa prostrada aos pés do Senhor. E muitas vezes você vai para a oração, como o texto diz nos evangelhos, Jesus começou a oração de joelho. Daqui a pouco ele foi, olha, arrepia tudo. Ele começou de joelho a oração. O texto diz que depois ele se prostrou, aqui em Mateus vai dizer, e depois Lucas vai dizer que ele se jogou no chão. Começou de joelho, colocou a cabeça entre os joelhos, agora já está no chão. Que dor é essa que
que o sangue, o suor se tornou em sangue. Às vezes você está lá, muitas vezes você dorme na mesma cama, claro, com o teu companheiro, e ele até quer fazer algo por você, mas não pode. Às vezes você está ali numa angústia tão profunda, a alma num abatimento tão terrível, e ali você lutando com Deus, perseverando com Deus. Às vezes chora sozinho, chora pelos cantos, chora na oração. Às vezes trabalhando, você lembra da situação, não consegue conter, as lágrimas descem. Aleluia! Mas eu tenho aqui nessa noite uma palavra para você, meu querido e minha querida irmã. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Porque a Bíblia diz, quando a mulher está perto para gerar, as dores aumentam. Mas depois, quando ela vê um filho no mundo, aquelas dores desaparecem. Sabe por que certas áreas da sua vida, as dores têm aumentado? Aleluia! É porque está perto de dar a luz. Aleluia! Aleluia! Diga, em Cristo Jesus, a minha família está sendo gerada para a salvação. Se você crê nisso, adore a Deus. Por 30 segundos, adore a presença de Deus. Alá subicandere bachere me comanácia. Deus tem visto a sua agonia, Deus tem visto as suas lágrimas, Deus tem visto as suas dores, Deus tem visto a sua angústia, Deus tem visto o que você tem passado. Você olha e fala, eu não aceito isso, está tão complicado, meu Deus. Mas Deus não vai te abandonar, Aninha. Deus não vai te abandonar, filho de Deus. Deus não vai te abandonar. Tem algo glorioso sendo gerado. Era subara kebe de gevassa calabasupia, shana calabasupi de canto labrachai. Aleluia. Recebe agora, o Espírito Santo tome a minha boca e eu falo em profecia. Recebe agora um bálsamo de Deus para a sua alma. Recebe agora um fortalecimento na sua alma. Deus está agora no nível da alma, tocando profundamente, onde o médico não pode tocar, onde o clínico não pode diagnosticar. É o Senhor que está tendo um tete a tete contigo. Glória a Deus. Meu Deus, quantas dores, quantas preocupações. Vamos lá, encerrando. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei, na onde? Nas minhas prisões. Prisões aqui poderia ser trazido como algemas, é desmon no caso, no grego, amarra, corrente, aprisionamento. Em certas circunstâncias, às vezes, a luta por uma alma custa-nos um alto preço. Eu só estou aqui esticando o significado que eu já venho trabalhado, palavra por palavra assim mesmo, tá? Para ficar o impacto e você entender o quanto vale uma alma. Louvado seja Deus. Escute, Paulo tem uma visão, coloca aí Atos 16, e qual é a visão que ele tem? Aparece um varão macedônio, veja só, e rogava-lhe dizendo, passa a Macedônia e ajuda. Esse passa tem o sentido de atravessar, já está aqui, até na visão já tem aqui, ó, atravessar fala o quê? Vencer um desafio, porque para você ganhar uma alma, há um desafio a ser vencido. Na maioria do caso, eu já tive experiência de viver o que Jesus viveu com Mateus, minha esposa lembra. Fui uma só vez, pastor, tem uma visita a fazer na minha parente, o senhor vai lá? Eu falei, agora. E fomos lá, e quando fiz a visita, preguei o evangelho para ela, falei, quer aceitar Jesus? Ela falou, quero, entregou a vida para Jesus. Passou uns dias, eu falei, quer descer as águas? Quero, até hoje é crente.
Só falei, quer aceitar Jesus? Quero. Quer descer as águas? Quero. Foi que nem Mateus. Até hoje está lá, servindo ao Senhor. Faz anos isso, hein? Tem alma que é assim, vai tchum. Agora tem pessoa, meu querido. Meu Deus. É só atravessando a Macedônia. É desbravando. Meu Deus do céu. Veja, passa a Macedônia. Esse pedido aqui de socorro, ele entende a visão, a revelação que Deus está dando para ele. Deus está falando, tem almas que precisam ser ganhas em tal localidade, que é Macedônia. Tem vidas que precisam ser alcançadas. Ele entendeu que era para ele sair da onde estava e ir lá pregar o evangelho. Ele chega na cidade, como você conhece, começa a orar, e no meio daquela oração, Deus abre o coração de Lídia. Lídia aceita a palavra, já desce as águas, a casa dela ali recebe a palavra, é salva, glória a Deus. Agora, tem alma que é assim, uma belezinha, benção total. Agora, tem vida. Tinha uma mulher endemoniada, eita, espírito de adivinhação, era o problema dela. Aí Paulo já entendeu, também saiu na oração, aquela mulher sendo usada pelo demônio, em nome de Jesus, sai dela agora. A menina foi liberta, alcançada. Os homens pegaram e falaram, o quê? A menina agora não adivinha, a menina agora não é usada por Satanás, agora é uma serva de Deus. Trazendo para a linguagem de hoje, não bebe mais, não fuma mais, não vai para as noitadas, não vai mais para o caminho errado, agora está ali, servindo a Jesus. Enquanto ela estava toda lambuzada na miséria, tudo ok, mas depois que ela foi liberta, chumbo grosso. Olha só o preço que custou essa alma liberta, não é brincadeira não, gente. Versículo 23, estou resumindo, olha o que aconteceu. E havendo-lhes, porque lançaram a mão deles, Paulo e Silas estavam aqui no caso, havendo-lhes dado muitos açoites, não é pouco, foi muitos açoites, por isso que a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas o que alivia mas o Senhor livra de todas. E os lançaram na prisão, aqui lançaram, é balo, é jogar, não foi assim, vai lá o Paulo e Silas, vai pegar e vai logo, suas coisas, é assim. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aqui com segurança é segurança máxima. Olha só o que fizeram. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ou seja, no presídio do presídio. Na pior parte do presídio. É no calabouço de um presídio. E lhe segurou os pés no tronco. Que luta é essa, hein? Não está simplesmente na parte de cima do presídio. Está na parte interior e ainda amarra ainda. É mais ou menos assim, alta periculosidade. Agora os dois missionários, por causa de uma alma liberta e salva. Imagine a surra que eles tomaram. Porque ali o texto diz que foi muitos açoites. Para quem não sabe, o castigo romano, se fosse judeu era o chicote, mas o romano era uma vara. E eles davam 39, 40 menos 1, para quê? Porque se eles dessem 40, ele nunca mais poderia ser agredido. Mas eles chegavam até 39. Muitos nesse processo de apanhar, acabavam morrendo porque não aguentava. Agora você entende o que ele falou? Ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O corpo daquele cara era todo marcado, desse homem de Deus, eu quero dizer, né? Ele era todo marcado. Agora imagine, os dois tomaram 39 ripada. Eles estavam com vergões. O texto mais para frente diz que o homem depois tratou dos vergões dele. O corpo todo cheio de vergalhão, ainda preso e amarrado. O que você fala para uma pessoa que está fazendo a obra de Deus, está caminhando na presença de Deus, fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, buscando pelas almas, está sofrendo desse jeito, está numa luta desse jeito? O que você vai dizer? Preso injustamente, sofrendo e com o corpo cheio de marca. Aí o que acontece? O texto diz, adiante, né, do verso 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Agora, deixa eu falar uma coisa, como deve ser o louvor
de alguém que está todo arrebentado pelas provas da vida, mas não para de orar e adorar a esse Deus. Esse louvor sobe diante de Deus de uma maneira, porque estão com os pés e mãos atadas, mas a alma está liberta. E Tiago diz: quem está aflito, ore, mas quem está contente, cante louvores. Está com vergão nas costas, está todo arrebentado e preso, mas não perdeu a alegria de cantar ao Senhor. Eita. Não canta só quando as coisas estiverem bem, não. Se as coisas não estiverem como você queria que estivesse, continua orando e continua cantando. Mesmo com vergão nas costas, continua orando e continua cantando. Aleluia. Mesmo estando difícil, continua orando e continua cantando. Aleluia. E aquela oração, aquele cântico foi subindo até os átrios do Senhor. E quando subiu até a presença do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia então diz que Deus agiu e ali mandou aquele tão grande terremoto. Esse grande terremoto é seismos no grego, é um terrível terremoto, é algo extraordinário, é algo estrondoso. A tua oração, o teu cântico ao Senhor, mesmo em meia luta, tem um efeito tremendo. Ou seja, as lutas não vão parar o trabalhar de Deus, as dificuldades não vão parar o céu, as lutas que você tem atravessado não vai paralisar de Deus agir. Vai ter terremoto santo da parte de Deus. Aleluia. Chamou que bata habitácia. Eita. E como é que aconteceu? O texto foi de repente. Olha só que coisa tremenda. Aleluia. Quem não desiste pode esperar o de repente de Deus. Quem não para em meias dores pode esperar. Vai ter surpresa do Pai para você. Tem alguém que não entendeu, Ilinhas. Deus vai visitar o local de dor de alguém. Deus vai visitar o lugar, aleluia, de dor de alguém aqui. Aleluia. Eu vou repetir de novo, alguém não está entendendo. Deus vai visitar o local de dor, hein? Abaquebe de quebedegécia canta labaxande comanai. Elebacanda labaxande calabaçúpia. Aleluia. A oração subindo, o cântico subindo, o louvor subindo, a adoração subindo. Aleluia, aleluia. Era uma missão. Eu entendo que aqueles homens estavam anestesiados, estavam ardendo o corpo, mas estavam ali. Aleluia. Oh meu Deus do céu, estava doendo para valer. Meu Deus do céu, mas a oração não parou, o cântico não parou. E aí Deus resolve fazer aquela obra que você sabe. Enquanto eles estavam naquela situação, mas orando e cantando, a Bíblia diz: e os outros presos escutavam. Olha só, estou na luta, mas estou sendo bálsamo para alguém. Meu Deus, hein? Essa é a vida cristã em momentos, em determinado momento é assim. Às vezes você está ali sangrando e precisando de algo e que você está oferecendo para os outros. Mas ali papai resolveu descer com tudo, hein? E o texto diz: as algemas, as prisões de todos foram abertas. Ok. Agora eu encerro. A libertação de uma alma acorrentada pelo inimigo, no espírito de adivinhação, custou muitos açoites e dores aos missionários. Mas a boa notícia é que as dores passaram e a recompensa eterna permaneceu. Aleluia.
Aleluia. Vai ser tão bom que você vai viver da parte de Deus, da salvação de Deus na tua família, que todo esse tempo sombrio que você passou, você nem vai lembrar dele, tá? Perto do que você vai viver, isso aí vai ser nada! Vai ser nada! Perto das noites gloriosas que você vai dormir, essas mal dormidas não vai ser nada. Perto essas angústias que você vê, perto, aleluia, das alegrias que você vai ter, do regozijo que você vai ter, é nada, filho, é nada. Aleluia, diga assim bem forte comigo, diga, mas você tem que dizer forte: as dores passam, mas a recompensa eterna permanece. Eu vou te dar mais 15 segundos para você adorar a Deus e pensar, refletir nesta palavra. Essa dor vai passar, filho, vai passar. Essa tribulação vai passar. Essa agonia vai passar. Essa tristeza vai passar. Essa crise vai passar. Essa ansiedade vai passar. Essa depressão vai passar. Alá, baixando, ecomanai, aleluia, aleluia. Nós sabemos claramente que, encerrei aqui, nós sabemos claramente que, meu Deus do céu, o que nós sabemos? A igreja em Filipos, os filipenses, que hoje nós temos a carta de Filipenses, foi estabelecida em meio à oração e os louvores cantados por aqueles que sofriam pelo Evangelho de Cristo. Foi ali, naquele trabalho que foi feito em meio às lutas, é que surgiu uma das igrejas mais poderosas que passou nessa terra, a igreja do Senhor. Estou falando de igreja local, né? A igreja do céu é uma, mas estou falando de igreja local. Paulo muito elogiou essa igreja em Filipos. Por quê? Porque foi gerada. Teve muita dor para se gerar aquela congregação, meu Deus. Mas valeu a pena. Eu encerro dizendo: o crente, mesmo passando por situações difíceis, produz, continua gerando coisas boas. As palmas exaltem o nome de Jesus. Vamos ficar de pé.